Olha, agora tem uma pergunta. Provavelmente você já ouviu falar de alguém que se tornou dono de um terreno, não é mesmo? Ou de um imóvel, né, quando ocupado por um determinado tempo, mesmo que estes não fossem originalmente desta pessoa. Só que essa prática tem nome, viu? E é amparada inclusive por lei. Chama-se usucapião. A legislação brasileira permite que uma pessoa adquira e regularize a propriedade de um bem para o seu nome, sendo móvel ou imóvel, após um determinado período de tempo, desde que ininterrupto, e somente após atender a uma série de requisitos que são exigidos por lei. O Estúdio Alesp entrevistou a porta-voz da Defensoria Pública de São Paulo, Camila Watanabe, para ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre esse assunto. Como que funciona, afinal, o usucapião? Vamos assistir. A usucapião, a gente se refere normalmente a uma forma de regularizar a propriedade de bens imóveis, muito embora ela também possa ser usada para regularizar a propriedade de um bem imóvel, como um veículo, por exemplo. É uma forma utilizada pela lei para garantir que aquela pessoa que sempre se portou como dono e exerce uma posse por um longo período daquele bem, possa regularizar a sua propriedade ali, ter o título em seu nome em relação àquele bem, desde que, claro, cumpridos vários requisitos. Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa exerce a posse sobre um imóvel por longos períodos de tempo, mas não tem a matrícula ali no seu nome e gostaria de escriturar aquele imóvel no seu nome. Então, muitas vezes, a usucapião é uma ferramenta, um instrumento jurídico ali que fica à disposição das pessoas para conseguir fazer esse reconhecimento do direito da propriedade sobre aquele bem. Camila, após quantos anos, então, essas pessoas podem regularizar esse imóvel ou esse bem, no caso que você disse, por exemplo, de um carro, né? Então, a lei traz diversos prazos em relação ao usucapião de bens imóveis. Em relação ao usucapião de bens móveis, ali como os veículos, o prazo é de 3 anos para a aquisição da propriedade, desde que a pessoa comprove que exerceu a posse durante todo esse período de forma ininterrupta, sem haver ali intervalos, né? E é preciso também que a pessoa se comporte com a aparência de dono, com a intenção de ser dono daquele bem. Ou seja, é preciso que esse bem não seja emprestado, não seja alugado, que efetivamente a pessoa pague os tributos sobre aquele bem, se for o caso, todos os custos, todas as obras e serviços, quando a gente trata dos bens imóveis, também servem ali para comprovar. No caso dos bens imóveis, a gente tem diversas modalidades de usucapião. E esse prazo ele pode variar de 2 a 15 anos, a depender da modalidade de usucapião ali que eventualmente seja aplicável naquele caso. Um imóvel pode ser abandonado. A usucapião, como que entra numa situação dessa? Quando o imóvel está abandonado e alguém chega, ocupa aquele imóvel e passa a dar uma função social àquela propriedade e tem ainda o exercício dessa posse com a intenção de dono por esse longo período, a partir daí, então, ela pode eventualmente adquirir esse bem por meio da usucapião. Se o imóvel está abandonado, significa que a ele não se estava atribuindo uma função social, não havia um uso. É diferente quando a gente tem o que a gente caracteriza ali em outros contextos como um imóvel que tem uma ocupação que é resistida. Por exemplo, quando há uma ocupação a título precário, ali, um mero empréstimo daquele imóvel para um familiar. Nessas situações, quando fica caracterizado que aquele imóvel, a pessoa estava ocupando aquele imóvel não para si, mas a título de empréstimo ou quando havia a vigência ali de um contrato de aluguel, aí realmente a gente não tem como caracterizar a situação da usucapião, porque é preciso comprovar o que a gente chama de ânimo de dono, que é a intenção de ser dono ali, portar-se como dono com todos os ônus que isso implica, inclusive em relação aos custos de manutenção e custos relacionados a obras e melhorias feitas ali naquele bem. Agora, Camila, pensando do outro lado, né? Pensando então nos proprietários desses terrenos, por exemplo, como se defender de um usucapião? A defesa da usucapião, ela pode surgir de diversas formas.
Uma delas é justamente a comprovação de que esse período durante o qual a pessoa esteve ocupando esse imóvel foi sujeito a interrupções. Então, a cada interrupção, a gente tem ali uma recontagem desse prazo, esse prazo volta para o zero e volta a ser contado novamente. Então, nessas situações em que há interrupção, a comprovação da interrupção, a gente não tem a caracterização desse longo período ininterrupto e sem oposição. Uma outra forma de o proprietário evitar sofrer a usucapião é comprovando que essa posse, com a intenção de apropriar-se do imóvel, ela não se deu sem oposição, houve alguma resistência. Então, uma notificação extrajudicial, comunicados no sentido de demonstrar a intenção de reaver o imóvel ou de certa maneira, estabelecendo um prazo para desocupação. Todos esses mecanismos podem ser utilizados, esses instrumentos podem ser utilizados para a defesa, para evitar a caracterização de uma situação de usucapião. E ali também, no caso de imóveis que estão ali em estado de abandono, efetivamente atribuir a esse imóvel uma função social, um caráter produtivo. A gente tem modalidades diferentes, né, da usucapião, e conforme a modalidade, essa atribuição de um caráter produtivo a esse imóvel pode ser mais relevante ainda. Quais são essas modalidades? A gente tem a modalidade extraordinária, que é uma modalidade que exige um prazo maior ali, falando da usucapião de bens imóveis, né? Que exige uma ocupação durante um prazo de 15 anos, é um prazo bem mais longo, é o prazo mais longo previsto na lei. Esse prazo ele pode ser reduzido para 10 anos se a pessoa comprovar que exerceu moradia naquele imóvel, e isso pode ser comprovado, por exemplo, apresentando comprovantes de residência bastante antigos, fotografias, declaração de testemunhas e dos vizinhos, comprovação de pagamento de custos ali sobre o imóvel, não só os tributários, mas a realização de obras, de serviços de melhoria. Ou quando a pessoa exercia ali uma atividade de caráter produtivo, também é possível nessa situação. Aí também juntando toda essa documentação referente a todo esse período aquisitivo. Daí a gente tem a usucapião ordinária, que tem o prazo de 10 anos, diferentemente da extraordinária, que não exige nenhuma documentação. Nesse caso, esse prazo é reduzido para 10 anos porque a pessoa tinha ali o que a gente chama de justo título, que é um início de prova ali de que a pessoa teria adquirido aquela propriedade, seja um contrato que nunca foi levado a registro, ou alguma outra forma de documentação de que efetivamente havia uma intenção de transmissão de propriedade, de aquisição da propriedade daquele bem desde o início. Esse prazo também pode eventualmente ser reduzido ali para 5 anos, no que a gente chama de usucapião tabular, que é aquela usucapião que acontece quando houve algum problema ali no registro e esse registro chegou a ser feito, mas foi cancelado. Então, a lei também estabelece ali um prazo mais curto. E depois a gente tem as modalidades especiais de usucapião especial urbana, que é muito utilizada ali para fins de regularização fundiária urbana, e a usucapião especial rural. A usucapião especial urbana, ela se refere ali àqueles núcleos urbanos informais, de baixa renda, e tem um prazo de 5 anos de ocupação, é um prazo mais restrito, mas os imóveis só podem ter até 250 metros quadrados. Existe uma restrição ali também em relação ao tamanho do imóvel, o que não acontece naquelas outras modalidades extraordinária e ordinária. Mas, além disso, é possível também a usucapião especial urbana de maneira coletiva. Isso acontece nos casos em que a gente tem aqueles núcleos urbanos informais, em que a gente não tem muito bem estabelecidos os limites de cada lote. Mas, se a gente pegar todas aquelas unidades familiares e fizer uma divisão, a gente tem ali uma fração ideal que seria de 250 metros quadrados por unidade. Então, se a gente consegue fazer uma divisão dessa forma, de modo que
dividindo ali o número de famílias pelo tamanho do lote, a gente chega ali nessa metragem de até 250 metros quadrados. Então, é possível também a usucapião especial urbana de maneira coletiva, formando-se um condomínio ali entre todas essas unidades familiares. E uma outra modalidade ali agora, em relação a imóveis rurais, ali situados na zona rural, é a usucapião especial rural, que se refere a imóveis que também com prazo de 5 anos e que se refere a imóveis de até 50 hectares, que também requer, nesse caso do imóvel rural, não apenas o exercício da moradia, que também é um requisito ali para a usucapião especial urbana, mas também a realização de atividade produtiva naquele imóvel, atribuindo, portanto, uma função produtiva, uma função social para aquele imóvel rural. Essa é a modalidade especial rural que a gente tem também prevista no nosso ordenamento jurídico. E a gente tem ainda, por último, uma modalidade muito interessante, que é a da usucapião por abandono do lar, que tem um prazo mais restrito de 2 anos e pode acontecer nos casos em que a gente tem o abandono do lar pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro ou ex-companheira e eles eram coproprietários desse bem e existia apenas um bem. Nesse caso, não é possível reconhecer a usucapião por abandono do lar quando a pessoa era proprietária de mais de um bem imóvel, o que também, na verdade, é requisito nos casos da usucapião especial urbana e rural. E nesse contexto, basta ali esse período de 2 anos em que a pessoa que ficou no imóvel depois do abandono do lar exerça integralmente a propriedade sobre ele. Mas é preciso ponderar aqui que nesse contexto específico da usucapião por abandono do lar, os tribunais entendem que se esse afastamento foi involuntário, em razão de uma decisão judicial ou em razão de uma medida protetiva de urgência ali no âmbito da Lei Maria da Penha, então não é possível a caracterização da aquisição do imóvel ali por meio da usucapião por abandono do lar, nessa modalidade específica. E em quais desses casos a Defensoria Pública é mais acionada? Principalmente em relação à usucapião especial urbana, tanto na modalidade individual quanto na modalidade coletiva, considerando que a Defensoria Pública se volta à prestação de assistência jurídica às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, essas modalidades costumam ser as mais presentes ali no dia a dia da Defensoria Pública. Uma dúvida, é possível vender um imóvel ou um bem em usucapião? É possível vender, na verdade, no caso da usucapião, existem muitos contratos ali em que é possível somar a posse à posse do antecessor, para assim caracterizar a posse contínua. Existe uma previsão expressa, inclusive em relação à usucapião especial urbana, no sentido de que é possível somar a posse à posse do antecessor. Mas para isso é preciso fazer contratos entre essas pessoas, a gente orienta sempre a que isso seja feito ali de forma a documentar, porque a usucapião na justiça ou de forma extrajudicial, pode ser feita também em cartório, depende bastante da reunião de provas do exercício dessa posse. Então, é sempre importante, a gente sempre orienta a juntada ali desses documentos, de todas essas provas, para subsidiar esses trabalhos. Muito bem, como o Arthur Neves disse no começo dessa entrevista, nós teríamos uma aula e, de fato, tivemos, então, com Camila Watanabe, porta-voz da Defensoria Pública de São Paulo. Um prazer, viu, Camila? Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Queria também reforçar aqui os canais de atendimento da Defensoria Pública. Os agendamentos podem ser feitos por meio do site www.defensoria.sp.def.br ou pelo 0800, que é 0800 773 4340. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Tá aí, dado o recado então. Muito obrigado.